Oi, professora. Boa tarde, tudo bem? Sim. Que ótimo! Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Cadê o restante do pessoal? Estão conectando. Boa tarde, Bruno. Bruna, desculpa. Oi. Boa tarde, Gustavo. Olha, Gustavo hoje tá de super... De Capitão América, Gustavo. Que lindo que você está. Saudade de vocês. A professora só está adicionando aqui os colegas, tá? Só um minutinho. Oi, Rafaela, tudo bem com você? Oi, professora. Olá! Oi, professora. Oi, Noah, tudo bem? Oi, professora. Eu também inscrito no canal. Oi, Lucas, tudo bem com você, Lucas? Tudo. Que ótimo! A professora só está adicionando os colegas aqui, tá? Só um minutinho para nós começarmos a nossa aula. Boa tarde, Malu, Isabela. Deixa eu ver quem mais está aqui. Nicolas. Oi. Tudo bem? Tudo. Que ótimo. E aí, estão animados? Como que foi o final de semana? Tranquilo? Descansaram? Certo? Sim. Que ótimo. Olha só. Hoje nós vamos falar, né, sobre dar continuidade, tá? Na aula de geografia que nós começamos, sobre o tempo e o clima. Vocês estão gostando aí de saber sobre o tempo? Oi. Quem que é Danilo? Não sei te falar quem é. Deve ter entrado com o nome de alguém, né? Mas vamos lá, olha só. Então, essa semana, aliás, semana passada nós iniciamos, né, o nosso capítulo 4 do LD, né? Sobre as paisagens brasileiras, né? O clima e as formações vegetais, tá? Nós ainda não começamos a falar sobre as formações vegetais, né? Nós estamos falando sobre o tempo e o clima, certo? Vocês lembram que na semana passada nós vimos, né, que tempo e clima são coisas diferentes, lembram? Alguém lembra para falar aí sobre por que o tempo e o clima são diferentes? Alguém sabe me dizer? Hum? Cadê o quarto ano? Alguém lembra? Não? Então vamos relembrar. Lembra, Gustavo? Oi, professora. Oi, Alicia. Boa tarde. Boa tarde. Olha só então. Então vamos relembrar aí a diferença de clima e de tempo, né? O tempo, a diferença é que o tempo, ele muda constantemente, né? Professora, Oi. passou a página alguma coisa? Ainda não iniciamos o livro, tá? Então, Tá. olha só, o tempo ele vai mudar, né, constantemente. Pode mudar de hora em hora, ele pode mudar de mês em mês, né? Dia após dia. Então, o tempo em si ele muda constantemente, né? Lembra que a professora ainda falou assim que pode amanhecer o dia ensolarado e à tarde cair uma chuva muito forte, né? Mas isso também pode ficar frio. Então, o tempo em si, ele pode mudar constantemente, né? Agora, já o clima,
ele não muda constantemente, ele já está, como eu vou dizer, estabilizado, né? Ele depende de um conjunto, né, de condições para mudar esse clima. Oi. Que página? Nós não estamos no livro ainda, tá? A professora só está retomando o que nós estudamos na semana passada. Tudo bem? Arthur, por favor, vamos prestar atenção na aula agora. Oi. Tudo bem? Oi. Professora, que página tá aí? Que é acabei de Ainda entrar. não estamos no livro, tá, pessoal? Então, olha só. Vamos lá, então. Olha só. A minha internet tá ruim. Então, minha internet tá ruim. Olha só, então presta atenção aqui. Então, o clima e o tempo são diferentes por conta disso, tá? O tempo, ele pode variar, né, dia após dia, mês após mês. O clima, ele já está estabelecido, né? Geralmente, por exemplo, aqui no Mato Grosso, nós temos uma estação do ano que ela é mais fria, né? Nós temos uma estação do ano que quase não chove. Nós temos uma estação do ano que chove muito. Então, é muito difícil mudar esse clima, certo? Mas aí, professora, por que não muda, né? Por que o clima não muda? E é isso que nós vamos ver hoje. Por que o clima ele não muda constantemente, né? Ele já está lá. Então, tem um mês certo que vai fazer frio, tem um mês certo que chove mais, né? Tem um período do ano que fica mais seco, o ar fica mais seco, né? Por que tem esse tempo? Por que esse clima já é estabelecido assim? Né? Então, isso que nós vamos ver na nossa aula hoje. Tudo bem? Então, olha só, presta atenção aqui na tela agora. Olha só aqui, ó. Então, hoje nós vamos ver, se vocês quiserem acompanhar no livro didático. Professora. Oi. Oi. A minha internet tá ruim. Tenta ir acompanhando, Helena. Se você não conseguir, depois, qualquer coisa, você assista o vídeo que a professora vai mandar, tá? A gravação do vídeo. Oi. Vou falar agora. Então, hoje nós vamos ver sobre o tempo atmosférico e o clima, tá? Então, olha só, peguem o LD de vocês na página 22, tá? Mas vocês podem acompanhar aqui na tela também, tudo bem? Então, vamos lá, olha só. Então, o tempo atmosférico e o clima. Então, olha só, nos anos anteriores, vocês podem ter estudado, né, ter visto, né, que o tempo atmosférico, o tempo da Terra, esse tempo climático, né, é um estado momentâneo do ar em determinado lugar da superfície da Terra, como a professora estava explicando para vocês, né? Então, esse tempo é um estado momentâneo, ele pode mudar a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer mês. Certo? Oi. Que página mesmo que é? 22, do LD. Então, olha só. Geografia. Esse tempo, ele pode variar no decorrer da semana, do mês ou do único dia, como a professora já disse para vocês, né? Aí tem os estudiosos, né? Os meteorologistas, eles usam justamente esse termo de... Vocês já ouviram falar de previsão do tempo? Sim ou não? Sim. Sim? Isso. Sim. Então, esses estudiosos, né, os meteorologistas, eles estudam as condições do clima, do tempo, tá? Então, o que eles fazem? Eles vão estudar e vão prever, entre aspas, né, uma previsão do tempo, porque eles acompanham, né, o comportamento da atmosfera terrestre, né? Como que está esse ar da Terra. Então, pelo ar da Terra, dessa atmosfera da Terra, é possível, né, prever se vai chover, se vai fazer frio,
se vai fazer calor, se vai ficar muito quente, né? Se o ar vai ficar muito seco ou muito úmido. Então, é possível, por meio desses estudos, prever, né, esse tempo, tá? Então, olha só. Então, justamente por conta desse comportamento, né, da atmosfera terrestre, o tempo, ele está sujeito à instabilidade, ou seja, ele pode chover, pode fazer frio, pode fazer calor no mesmo dia, tá? Isso eu estou me referindo ao tempo, tá? Ao tempo, a previsão de tempo, tá? Já o clima, e o clima, professora, e o clima? Como que é? O clima já é uma sucessão habitual de tempos atmosféricos que se repetem ao longo de muitos anos, né? Então, por exemplo, a gente sabe que no mês de junho, julho, nós vamos ter um tempo mais frio, né? Aqui no Mato Grosso, no Brasil, né? Então, por que justamente nesse período de tempo, né, nos meses de junho e julho, faz frio? Oi. Nós estamos em junho, né? Aham. Não tá tão frio. Isso, mas algumas semanas atrás não fez um friozinho? Sim? Sim, né? Inclusive, final de semana estava um pouquinho mais fresco. Não estava frio, mas estava mais fresquinho, não estava o tempo? E hoje já está bem quente, né? Então, tá vendo que o tempo, ele varia, né? Ele pode estar frio, aí um dia tá frio, outro dia já tá mais quente. Então, esse tempo, ele é instável, né? Ele pode mudar constantemente, dia após dia. Pode falar, Lucas. Em 2019, eu fui pro sítio, em julho. À noite tinha uma festa lá, eu fui nela. Eu não aguentava chegar até 10 horas da noite, de tanto frio que tava. Isso. Então, é isso mesmo. Professor, Oi. igual ontem, aqui em casa tava muito frio. Aí já hoje aqui tá mais quente. Isso. Então, tá vendo? É isso que nós chamamos de tempo instável, tá vendo? É um tempo que ele vai mudando, ele pode mudar. Do dia para a noite, um dia pode estar de manhã está quente e à tardezinha já está frio. É isso que nós estamos vivendo agora, né? Durante o dia faz um pouco mais de calor e quando é à noite já fica mais frio, não é assim? Não é? Então, olha só. Isso. Agora, quando nós falamos de clima, né? Já é uma coisa que é habitual. É um clima determinado já, tá? Então, nós sabemos que agora, nesse tempo, no junho e julho, é um tempo de mais frio, certo? E isso nós já sabemos porque há muitos anos isso já acontece, né? Que todo mês de maio, junho e julho tem um friozinho, né? Depois vem o tempo da seca, agosto é bem seco, né? E aí setembro já é primavera, né? Já vai chover um pouco mais, o clima já vai mudando. Então, tá vendo? Então, já é estabelecido já. Esses meses já tem um clima estabelecido. Certo, pessoal? Vocês estão entendendo o que a professora está falando sobre esse tempo e o clima? Mas, professora, Oi. e se um dia tá previsto para calor, só que de repente fazer frio? Isso nós falamos de tempo, né? Porque ele é instável. Então, pode ocorrer, por exemplo, só um minutinho, tá, Lucas? Por exemplo, vem uma corrente de ar mais fria e aí vai passar essa corrente de ar por Mato Grosso. Então, vamos dizer assim, essa corrente de ar que passa faz esse friozinho, tá? Num período que geralmente não faz frio. Então, isso que nós falamos de tempo. Agora, o clima é aquele que nós já sabemos que nesses meses já vai acontecer isso, tá? Lucas?
Ano passado eu viajei lá para Curitiba, professora. Uhum. Lá não fazia tanto calor, porque em um dia fazia as 3 estações. Isso, Dia seco. Isso. Aí hoje nós vamos saber por que, por exemplo, que em Mato Grosso é tão quente e é no mesmo país, né, no Brasil, lá no sul, só um minutinho. E lá no sul, só um minutinho, deixa a professora terminar de concluir aqui. Então, por que que aqui no Mato Grosso é mais quente, é mais calor, e lá no sul é mais frio? Nós vamos saber isso hoje. Quem estava querendo perguntar pode falar agora. Oi? Professor, Oi. uma pergunta em cima, ela não foi entrado, aí eu tive que entrar de novo. Tá. Então, olha só. Aí, agora que eu vou falar para vocês, então essa questão do clima e do tempo está ok? Vocês conseguiram entender o que a professora falou sobre tempo e clima? O tempo é aquele que pode mudar constantemente, né? O clima não, ele já está determinado, tá? O clima é aquele que nós já sabemos que em determinadas épocas do ano vão fazer frio, ou vai fazer calor, ou vai estar mais quente, ou vai estar mais úmido, vai ter mais chuva. Então, o clima é esse. E nós já sabemos que em determinadas épocas do ano vai acontecer um clima diferente, certo? Até aí, tudo bem? Tá, professora, você já falou aí do clima e já falou do tempo, mas por que que isso acontece? A Terra, o nosso planeta Terra, ela tem a forma arredondada, não é verdade? Não é verdade? Todo mundo sabe que a Terra tem a forma redonda, né? E essa Terra... E aí nós sabemos também que no nosso sistema solar, né? Nós temos aí um sistema solar. A Terra, ela fica inclinada diante do Sol, dos raios solares, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora, aí no livro. Então, deixa só a professora terminar esse aqui, ó. Então, olha só. Por causa da forma arredondada da Terra e da inclinação do seu eixo de rotação, nós sabemos que a Terra gira em torno de si, né? Ela faz esse movimento, certo? Então, por conta dela ser redonda e ter esse eixo de inclinação, nessa rotação, o planeta ele vai ser iluminado e aquecido de forma desigual, né? Então, os raios solares, eles vão pegar na Terra de formas desiguais, certo? Então, olha só aqui, ó, cada lugar do nosso planeta recebe diferentes quantidades de luz e de calor do Sol, diante dessa rotação que a Terra faz, né? Então, enquanto a Terra está fazendo esse movimento de rotação, né? Esse giro, os raios de Sol vai pegar em diferentes lugares do planeta, de formas desiguais, que é o que está aí na página do livro, na página 22 mesmo, olha aí, ó, na página 22. Então, observem essa figura da Terra, olha só aqui, ó. Então, aqui nós temos, né, o globo terrestre, né, o planeta Terra. E está vendo como que ele é inclinado? Ele não está reto, tá vendo? Olha como a Terra ela é inclinada. Então, aqui nessa segunda figura, ó, mostra mais como que os raios solares vai bater aqui na Terra. Então, observem aqui, ó, nós temos aqui a nossa Terra, né? Os estudiosos marcaram, né? Fizeram linhas imaginárias, né? Tá vendo aqui que nessa Terra, nessa figura, nós temos aqui algumas linhas. Essas linhas aqui, elas não têm na Terra, né? Essas linhas são linhas imaginárias, tá? Os estudiosos criaram essas linhas, tá? Essas linhas imaginárias para determinar, né, os lugares, né, os espaços dessa Terra.
Então, é por essas linhas imaginárias que os estudiosos descobriram que os raios solares batem, né, em diferentes lugares da Terra, tá? Então, aí eles criaram aí, ó, essa primeira linha aqui, ó, bem no topo do planeta Terra. É chamado de Círculo Ártico, tá? Então, aqui em cima, ó, bem no topo da Terra, nós chamamos de Círculo Ártico. Professora, Oi. Oi? Quem queria falar? tá travando. Mas aí é a internet, meu amor, que deve estar travando, tá? Olha só, aí nós temos aqui, ó, o Trópico de Câncer. Olha só, aí nós temos a próxima linha imaginária, né? O Trópico de Câncer. Então, tá vendo que esse espaço é marcado, né, por esse nome. Nós temos aqui a linha do Equador, que divide, né, a Terra. Aí nós temos aqui o Trópico de Capricórnio e o Círculo Antártico. Então, observem aqui, tá? Todos esses nomes dessas linhas imaginárias são os nomes criados, né, para essas linhas para mostrar, né, para delimitar esses espaços, tá bom? Certo? Então, olha só. Nós sabemos aqui, ó, essa figurinha aqui, ó, a letra A, mostra como que o raio, né, da luz solar vai bater aqui na Terra, ó. Então, a luz solar bate no círculo ártico, ó, dessa forma aqui, ó. Então, não é de uma forma reta, não é de uma forma linear, tá? Ele não pega reto o raio solar. Então, ele é como se fosse de raspão, tá? Como se o raio de luz, o raio de sol, pegasse nesse espaço da Terra só de raspão. E por isso que esse espaço aqui da Terra, ele é mais frio, certo? Pessoal? Certo? Sim. Aí, na letra B aqui, ó. Na letra B já indica, né, que o raio solar, ele pega um pouquinho mais, tá? Então, aqui, ó, no Trópico de Câncer, né, que tá exemplificado aqui pela letra B, o raio de sol pega um pouco mais forte, tá? Já na letra C, né, que está aqui já nesse espaço, ó, entre o Trópico de Câncer, o Equador e o Trópico de Capricórnio, todo esse espaço aqui, o raio de luz, olha aqui na segunda imagem, ó, o raio de sol, ele vai pegar um pouco, vai ser mais reto, ele vai ser mais linear. Olha só como que o raio de luz atinge esse espaço da Terra. Observem aqui, ó. Então, é como se ele... Oi. Pode fazer uma pergunta? Pode. Vai ter tarefa Vai. Sim, senhor. de escrever? Sim, senhor. Então, olha só. Então, é isso que a professora está explicando para vocês. Então, o clima, ele está determinado também, tá? Pela condição, pela posição, né, em que os países estão na Terra, no planeta, tá? Então, nós sabemos que lá na Ártica, né, no Círculo Ártico, é mais quente ou é mais frio? Hã? Frio. Mais frio. No Círculo Antártico, é mais quente ou mais frio? Oi? No Mais Círculo frio. Antártico, mais frio, Mais né? frio. Isso. E agora aqui, ó. Do Trópico de Câncer e Capricórnio e a linha do Equador, é mais quente ou mais frio? Quente. Isso, mais quente. Muito bem. Muito quente. Isso mesmo. Olha só então, ó, lá na página, ainda na página 22, nos trópicos de Câncer e de Capricórnio, a superfície terrestre é iluminada e aquecida com mais intensidade, né? Olha só, né? Que é esse espaço que a professora falou para vocês aqui, ó, né? Então é aquecida e iluminada com mais intensidade, né?
pois os raios solares incidem sobre essa parte do planeta de forma perpendicular, ou seja, de forma reta, tá? Então, os raios, eles atingem esse espaço da Terra. Pessoal, por favor, não atrapalhe a aula, pessoal. Professor, na tela. Arthur, por favor. Obrigada. Então, pessoal, como a professora estava explicando, né? Então, por conta dessa inclinação da Terra, algumas partes do planeta vão receber mais luz solar do que outras, certo? Então, olha só, dos trópicos até as zonas polares, né, que a professora falou aí, é o Círculo Ártico e o Círculo Antártico, tá? Os raios solares incidem, né? Eles pegam de forma mais inclinada, né? E a superfície da Terra é iluminada e aquecida com menos intensidade, tá? Aí essa variação, né, da luz solar, dos raios solares na superfície da Terra, a partir dos trópicos e dos círculos polares, define as zonas climáticas ou térmicas da Terra. Ou seja, vai definir o clima desses lugares, tá? Desses espaços da Terra. E aí nós temos algumas informações muito importantes. Então, quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Nós já sabemos que por conta, né, das luzes, da forma como essas luzes, os raios solares vão bater na Terra, vão identificar o clima que vai acontecer nesses determinados lugares, certo? E aí, olha só, agora nós temos aqui como que são identificadas, né, esses espaços por conta desses climas, tá? E nós temos aí, ó, 3 zonas climáticas, tá? Nós temos aí, ó, a zona tropical, as zonas temperadas e as zonas glaciais ou polares, tá? Então, são 3... Oi? A gente estudou isso no LA de Ciências. Isso, olha só, Então, esse assunto aqui vai complementar o que vocês já estudaram, tá? Então, nós temos aí, ó, 3 zonas, né, climáticas. Zona tropical, zona temperada e zona glacial. Agora, vamos saber o que é a zona tropical, né? A zona tropical é a faixa da superfície terrestre que se localiza entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, tá? Essa zona, né, é a zona mais quente da Terra. Então, esse espaço, né, da zona tropical, que está entre o trópico de Câncer e Capricórnio, é o espaço terrestre, é o espaço, né, do planeta Terra, que é mais quente, tá? Já a zona temperada, né, vai ser localizada entre os trópicos e os círculos polares, tá? Essas são as zonas temperadas, tá? Então, nessas faixas, né, da superfície terrestre, há uma maior variação de temperatura e as estações do ano são bem definidas, tá? Então, há uma variação, né, na temperatura. Então, o clima lá é bem estabelecido, tá? Então, por exemplo, na primavera é bem primavera, né? É aquele clima de primavera, um clima mais ameno, não é tão frio, não é tão quente. Já no inverno é um clima bem frio. No verão é um clima bem quente, tá? No outono já é um clima mais seco, né? Mais chuvoso. Então, olha só, as estações do ano nessas zonas, né? Nas zonas temperadas, elas são bem definidas, tá? Já as zonas glaciais ou polares, né? A do norte localiza-se além do Círculo Polar Ártico e a do sul
o Círculo Antártico, né? Então, são as pontas da Terra, né? Certo? Então, olha só. A primeira atividade que vocês irão fazer, tá? Vocês irão pintar. Olha só. A professora marcou aqui, ó. Observem esses espaços aqui, ó. Essas setinhas que estão na Terra. Essas setinhas mostram aqui as zonas, tá? Que a professora acabou de dizer. Por exemplo, como é chamado essa zona aqui, ó, que está, né, no Círculo Ártico? Como que nós podemos chamar aí? Oceano Glacial Ártico. Isso, zona glacial ou polar, tá? Então, esse espaço aqui vocês vão pintar de branco, tá? No segundo espaço... Oi? Já tá de branco. Isso, então não precisa, né? Pode deixar branco aí, tá? Nesse segundo espaço, ó, que vai do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, todo esse espaço, aliás, esse espaço aqui, ó, do Trópico do final da zona do Círculo Ártico, né? Até a linha do Trópico de Câncer, todo esse espaço aqui, ó, como que nós podemos chamar esse espaço aqui? Zona temperada? Zona temperada. Isso, muito bem. A zona temperada. Então, vocês vão pintar essa zona temperada de amarelo, tá? E esse espaço aqui, ó, que fica bem no meio, que já está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Da linha do Trópico de Câncer até a linha do Trópico de Capricórnio. Zona tropical. Zona tropical, muito bem. Então, esse espaço vocês irão pintar de laranjado. E esse outro espaço que vai da linha de Capricórnio até a primeira linha do Círculo Antártico. Glaciais ou polares? Não. Zona temperada. Isso, vai ser a zona temperada. E por último, né, aqui embaixo, vai ser a zona glacial ou polar, tá? Então, vamos pintar, ó, a zona tropical de laranja, zona temperada de amarelo e zona glacial ou polar de deixar em branco, certo? Então, olha só, por esses espaços vocês já sabem, né, onde os raios de luzes do sol, né, batem com mais intensidade, certo? Então, olha só, a primeira pergunta aqui, vocês só vão responder para a professora. Em que zona térmica da Terra está localizada a maior parte do território brasileiro? Qual será a zona? Olha só o Brasil, ó. Aqui está. Vamos lá terminar então, né, Noah? Olha só. Zona tropical. Tropical. Isso mesmo, muito bem. E na letra B, observando a rosa dos ventos, que porção do território brasileiro encontra-se na zona temperada? Qual é olha só, nós temos aqui, ó, norte e sul. Isso, muito bem, né? Olha só, esse espaço aqui, ó, do sul do Brasil está localizado na zona temperada. Por isso que lá no sul, o clima é um pouquinho mais frio, né? Do que os outros espaços aqui do nosso Brasil, certo? Olha só, então, o clima e as paisagens brasileiras, né? O Brasil é considerado um país tropical porque a maior parte do seu território está localizada entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, né? Zona tropical. Essa região recebe a maior parte da incidência dos raios solares e tem temperaturas elevadas, né? Muito quente.
Em nosso país, há diferentes tipos de clima, como temperaturas mais elevadas durante a maior parte do ano, né? Alguns climas apresentam poucas chuvas e outros são mais chuvosos. Observem aqui no mapa do Brasil, olha só. Então, nós temos aqui, ó, o clima do nosso Brasil, olha só. Aí, aqui nós temos as legendas, ó. O que está de branquinho é a zona, aliás, o que está aqui, né, em um verde claro, é a zona equatorial semiúmida, tá? Em verde escuro, equatorial úmido, em amarelo claro, né? Tropical semiárido. Em marrom, o subtropical, laranja, o clima tropical, e um laranja mais claro, né? Um amarelo mais escuro, tropical de altitude, tá? Então, olha só, na letra A aqui, ó, nós temos aí o que as cores da legenda indicam, né? Vão indicar aqui, essas cores vão indicar o clima, muito bem. Que tipos de clima abrange o território do Brasil? Então, aqui nós temos, ó... Tropical? O tropical, equatorial semiúmido, né, em verde aí. O tropical semiárido, subtropical e tropical de altitude, certo? Oi. Professora, Oi. aí onde tá a legenda lá atrás do mapa lá do Brasil, tá branco ali, branco não, preto ali a tela. Uhum. Mas olha só, não tem problema, tá? Aqui está a legenda, ó. Aí aqui, pessoal, olha só. Então, qual é o clima predominante no Mato Grosso? Tropical, né? E qual é o outro clima aqui no Mato Grosso, além de tropical? Equatorial úmido, muito bem. E aqui, pessoal, lá na página 25, hoje nós não vai ter como a professora explicar a atividade do LD, tá? Então, eu vou deixar aqui como tarefa para vocês no formulário, tá? A atividade. Então, olha só, o clima equatorial semiúmido, ele é quente e apresenta períodos em que as chuvas não são tão abundantes, né, como no clima equatorial úmido. Então, semiúmido há chuvas, mas não há tanta chuva assim, né? Esse tipo de clima está presente nas unidades federativas do Pará, Roraima e Amazonas, tá? E Amazonas. Já no clima equatorial úmido, ele é quente e úmido, né? As temperaturas são elevadas e as chuvas são abundantes durante quase todo o ano. É o clima predominante no norte do Brasil, tá? Já o clima tropical semiárido caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas, né? Então, é muito quente também e tem a escassez de chuva, não há muita chuva, né? As quais ocorrem em um curto período do ano. As unidades políticas administrativas, nas quais esse tipo de clima predomina, têm longos períodos de secas, tá? Aí nós temos aqui o subtropical, apresenta temperaturas mais baixas, então é mais frio, né? E as chuvas são bem distribuídas durante o ano. Ele vai receber o nome porque predomina nas áreas localizadas do sul, né, do Trópico de Capricórnio. Aí o tropical tem temperaturas elevadas durante todo o ano em duas estações definidas, né? O inverno seco, de maio a setembro, e o verão chuvoso, de outubro a abril. Eu vou voltar aqui para a nossa tela, que nós já estamos encerrando. Olha só, eu quero que... Vou deixar como... Vocês, olha só, como tarefa, vocês vão voltar aqui, vão fazer a leitura das zonas, né, climáticas
e vão terminar a leitura aqui dos climas, tá? Do clima equatorial semiúmido, úmido, semiárido, tropical, tropical de altitude, tá? Eu não vou deixar a atividade que vocês vão ter que fazer no livro, porque já está acabando o nosso tempo.